Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de bate-papo com autores nacionais. Lembrando que hoje é o último dia da semana, as últimas lives da semana. Vamos até 11 horas da noite e aí depois só segunda-feira, tá? Que delícia! Muito bem. A gente vai começar essa sexta-feira aí, né? Essa maratona com o escritor nacional Leonardo de Andrade. Aliás, ele já até entrou. Vamos chamar? Vou mandar o convite, Leonardo. Pronto, enviei. Tá. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, querido? Seja bem-vindo! Muito obrigado, Monique. Prazer. Que coisa boa ter você no meu projeto. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Eu estou, assim, muito feliz de poder conhecer você e o seu trabalho. Obrigada, tá, querido? Eu que agradeço. Feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, poder falar um pouco sobre o livro. Maravilha. Tua primeira live, não, né? Não, não. Eu já sou cachorro velho de live. Acho que todo mundo que sobreviveu 2020 já passou por 500 mil lives. É verdade. Teve esse boom aí, todo mundo enclausurado, né? Foi uma Sim. forma também da gente se comunicar. As lives ajudaram muito a gente a manter essa troca, principalmente no meio literário, né? Ajudou muita Sim. gente. Que coisa boa. Agora, qual é o estado que você mora? Eu sou do Rio Grande do Sul. Moro em Pelotas, que é uma cidade do interior, assim, uma cidade mediana, né, de população, aqui no finzinho do Rio Grande do Sul. Então tá frio por aqui. Falar. Eu já ouvi falar, mas não conheço Pelotas. Tenho vontade, trabalho com muitos autores dali e acho sensacional, mas ainda não tive oportunidade. Você conhece o Rio? Não, Rio de Janeiro eu não conheço. Conheço São Paulo, né? Acho que fora do Rio Grande do Sul, na verdade, só conheço São Paulo. Né? Eu tive a possibilidade de ir bastante tempo atrás, já quase 10 anos, mas não conheço o Rio. Muito bem, esse ano teremos Bienal, teremos Flip. Você pretende vir no Rio em algum evento literário ou ainda não? Não sei, porque o futuro reservar, estamos aí. Por enquanto, a minha concentração é no Rio Grande do Sul, né? Porque eu trabalho muito com escolas, enfim, então o processo é esse. Mas não sei. A última vez que eu fui, como eu falei, nunca se sabe. Foi lá em 2013. O Alexandre falou aqui do Vitor Ramil. Sim, o Vitor Ramil é da minha cidade, inclusive. Olha aí, que bacana. Um beijo, Alexandre. Alexandre é meu autor, já esteve aqui no projeto. Ele, a esposa, maravilhosos. Pessoas assim, maravilhosas. Um beijo, Alexandre. Ele tá falando Nascidos em Pelota. O Cleiton e Cleidir, né? Que é uma música muito famosa sobre Porto Alegre. E o Vitor Ramil. O Vitor Ramil, inclusive, porque não é uma cidade tão pequena e nem tão grande, eu tive a coincidência de que a esposa dele foi minha professora na graduação. As proximidades. Essas coincidências da vida, né? Essas coisas doidas. Agora, ô Leonardo, me diz uma coisa. Eu estou aqui com Pedagogia dos Tolos. Você está com o seu livro em mãos aí? Tem algum exemplar perto de você? Infelizmente ainda não, porque o livro ele está em processo de financiamento coletivo, né, de pré-venda, então ainda não estou com nenhum exemplar. A previsão dos exemplares é para setembro. Ah, gente, olha aí que interessante. Outro dia eu tive seguidores perguntando, inclusive escritores, sobre o financiamento coletivo na hora de publicar um livro. E eu falei, olha, eu conheço, mas não trabalho com financiamento coletivo. Posso fazer indicações e tal, mas como é que está sendo para você, Leonardo, esse financiamento coletivo? Como que é esse processo para um escritor, por exemplo, que queira fazer por esse caminho? Bom, o financiamento coletivo está sendo feito por parte da própria editora, né?
que banca seus autores, enfim, que financia. E é um processo um pouco demorado, porque a gente não tem acesso imediato ao livro, mas também nós não temos o risco de ter o dinheiro imediatamente para fazer aquele investimento que autores independentes geralmente têm que fazer, né? Eu já tenho uma trajetória um pouco longa com a escrita, e é a primeira vez que eu faço financiamento coletivo para um livro. Antes tinha o processo do investimento próprio, enfim, e o financiamento coletivo ele te dá essa margem para você trabalhar com o seu público, né? Ou seja, mandar o livro para as pessoas poderem adquirir o livro, receber algumas recompensas que você pode colocar, né? Aquela coisa, ecobag, bottom, essas coisas para agradar o pessoal, e você conseguir vislumbrar melhor esses recursos financeiros para poder adquirir os exemplares depois, né? Então você tem menos risco de cara, assim. Mas é um processo que dá uma certa ansiedade. Eu imagino, porque não é algo que depende somente da gente. Outras pessoas estão envolvidas, outras coisas estão ali sendo aguardadas, processadas. Então, essa ansiedade do escritor ao publicar o livro precisa ser um pouquinho controlada. Você não tem só Pedagogia dos Tolos, né? Você tem outros livros no mercado. Quantos livros são atualmente? Você forçou a memória. Isso é difícil. Eu comecei a escrever, Monique, com 13 anos. Hoje eu estou com 26. E eu publiquei meu primeiro livro aos 15 anos. Era uma fábula, assim, bem estilo Senhor dos Anéis, coisas, muito inspirada em Eragon, sabe? Aquela coisa toda. E aí eu acho que já vai uns 10 livros. Eu acho que Pedagogia dos Tolos é o 10º livro. E é o meu terceiro livro de educação. Depois de um tempo eu comecei a escrever educação, porque eu sou professor, pedagogo, né? Meu trabalho é voltado para isso. Então eu comecei a voltar mais para essa área. Mas já são 10 anos de escrita também, de publicação. Você tem 23 anos? 26. 26. Mas mesmo assim, gente, que bagagem literária imensa! Que coisa linda! Eu vou ler aqui um pouquinho da mini bio do nosso autor, para vocês conhecerem ele um pouquinho mais. Para, inclusive, entender não só sobre o canal que ele tem também, mas todo esse processo educacional que o nosso escritor vem produzindo ao longo dos anos. Leonardo de Andrade é pedagogo, professor e escritor. Ele cresceu em meio dos gibis empoeirados e brincadeiras de rua. Atualmente se dedica ao estudo e divulgação científica de educação nas redes sociais, o que é muito interessante. E no canal Paideia com Leonardo. Paideia é aquele método de oratória, filosofia, é isso? Paideia eram os espaços onde os pedagogos, né, ou seja, os pedagogos, a palavra pedagogo vem de paidagogo, eram os espaços onde eles ensinavam na Grécia Antiga. Essa era a Paideia. É isso mesmo. Esse Paideia, gente, ele tem uma origem na Grécia, ele envolve algumas disciplinas ali, inclusive como oratória, arquitetura, filosofia, matemática, é bem interessante. Graduado em Pedagogia e Licenciatura em História. O autor é especialista em Gestão Educacional, membro da Companhia Nacional pelo Direito à Educação e coordenador do projeto Esperançar. Mora em Pelotas com a esposa, filho e 3 gatinhos. Ah, que lindo! Aqui tem um. Menino, olha quanta coisa pra gente conversar hoje. Ai, que delícia! Leonardo, primeiro, fala pra gente um pouquinho sobre o teu canal, o Paideia com Leonardo. O canal surgiu há um tempo já. Eu acho que eu fiquei vindo e indo na produção de vídeo assim, desde 2018. Em 2018 eu produzi alguns vídeos mais vlog, enfim. E aí, em 2020, eu comecei uma produção mais específica de conteúdo de educação, né? Eu tinha um outro Instagram, inclusive, que era maior que esse, eu precisei criar uma conta nova. E em 2021 para 2022, foi que eu comecei o canal.
Então a ideia do canal, a ideia do Paideia com o Leonardo é fazer vídeos voltados para debater a educação. A maior parte dos vídeos, né, eu debato temas específicos e pontuais da atualidade em educação. Então, quando há uma conversa na sociedade relativa, por exemplo, ao Fundeb, o arcabouço fiscal, que foi agora há pouco, um novo ensino médio, eu geralmente pego essas temáticas para esclarecer elas, para falar um pouco sobre elas, para tirar um pouquinho a coisa de senso comum. E eu também faço alguns vídeos explicando conceitos da pedagogia, né? Coisas que às vezes as pessoas não têm claro. O que é o IDEB, por exemplo? Esse tipo de coisa. Que maravilha! Gente, eu botei aí para vocês, ó, Paideia com Leonardo, lá no canal do YouTube. Já corre lá, já se inscreve para acompanhar o trabalho. Eu já vou me inscrever aqui. Assim que a live acabar, eu já vou correr no canal do escritor para me inscrever. Que eu adoro isso, gente. Como é que a gente tem tanta coisa boa em território nacional e muita gente não sabe? Oxi! Agora, ô Leonardo, me fala uma coisa. Aqui diz também que você é coordenador do projeto Esperançar. Que projeto é esse? O Esperançar é um projeto que faz intervenções e ações pedagógicas na comunidade pelotense, né? Então, no momento, por exemplo, a ideia é toda voltada para Paulo Freire, né? Toda a nossa prática pedagógica é voltada em sentido das ideias do patrono da educação. No momento, nós estamos construindo um reforço escolar na nossa comunidade e nós também organizamos eventos de educação. Agora, em junho, faz um mês já, nós tivemos a Semana de Ação Mundial 2023, que é um mega evento, coordenado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que mobiliza pessoas em diferentes lugares do país, e nós fizemos um evento aqui em Pelotas, que foi o Esperançar na Educação, para falar sobre o Plano Nacional de Educação, enfim, tudo isso voltado para a comunidade, aberto ao público, para que possa gerar um diálogo. Nós também mantemos, né, fazemos a manutenção de um clube de leitura de Paulo Freire. Então, o pessoal se une para ler especificamente o patrono da educação. Esse clube de leitura, todo mundo pode participar ou não? É fechado? Ele é aberto ao público, quem quiser pode participar. Ele é a única atividade remota que nós temos, né? As outras atividades são presenciais na cidade. O clube ele é remoto, qualquer um pode entrar no grupo, participar, pegar as leituras. E aí nós temos encontro bimestralmente para falar sobre leitura, como a gente sente, o que a gente pensou, enfim. Não é um clube de estudos, é um clube de leitura. Uhum. E aí, quem quiser participar, como é que faz? Acessa onde? Pode acessar o Instagram do Esperançar, que é @oesperançar, e aí tem o link da bio lá que acessa o grupo de WhatsApp tranquilamente. Ai, que maravilha! Mais uma dica de conteúdo para vocês literários, gente. Para quem gosta, para quem curte, já vai lá, acompanha o trabalho, é importantíssimo. Clube de leituras é importantíssimo para interagir, para conhecer mais, para desenvolver escrita, técnicas. Essa troca literária é muito importante, a mente abre. Então, ainda mais um projeto desse tamanho. Que coisa boa. Parabéns, tá, Leonardo? Agora eu estou mais feliz ainda de ter você no meu projeto agregando desse jeito. Teve uma pessoa muito legal que o pessoal faz assim, no grupo sobre ler, principalmente um autor do campo da educação, né? Que é patrono nacional, que tem certas questões meio equivocadas assim, na sociedade, e o pessoal consegue ler e refletir sobre. Exatamente. Tem uma pessoa que falou aqui, a Kathleen, 7 ficções e 3 de educação publicados, ou seja, seus livros publicados, né? 7 ficções. Essa é a minha editora, né? Lembrando o que eu tenho. Muito bom. O Pedagogia dos Tolos, como é que surgiu esse livro, Leonardo? O Pedagogia dos Tolos é um trabalho um pouco demorado já, que veio cozinhando aí nos últimos 4 anos, talvez. Seja o livro que eu mais demorei, assim, a fazer, né? Ele é um ensaio de educação que parte de algumas inquietações que eu comecei a ter quando eu estava cursando pedagogia, na minha primeira graduação. Algumas inquietações no sentido de quem é que vem
construindo a educação brasileira, para que a educação serve, a quem ela vem se destinando no Brasil, qual é o objetivo da educação brasileira, quem é que está por trás das políticas educacionais no Brasil, por exemplo. Então, ao longo desse tempo, né, eu comecei a ter essas ideias de Pedagogia dos Tolos em 2018, 2019. Ao longo desse tempo eu fui lendo muito, né? Passou isso aí que eu fiz a graduação, eu fiz especialização, outra graduação e mestrado nesse processo. Então teve muita pesquisa nisso até que eu escrevi essa ideia de ensaio que fala sobre uma pedagogia sendo construída por grupos privados e neoliberais no Brasil, com o objetivo de domesticar a mente das pessoas, né? Domesticar, no sentido de dominar as pessoas para as relações de produção da sociedade e conformar ela para as relações. Então essa é a ideia, a pedagogia dos tolos, por quê? Eu parto muito do princípio da ideia do ouro de tolo, né? A pirita, que não é ouro de verdade, mas parece ouro. Então esses grupos privados, os grandes tubarões da educação, que comandam, por exemplo, no MEC, eles vendem a educação que está aí como algo bom, como algo útil, mas na verdade ela tem um certo interesse econômico por trás. Essa é a ideia do ensaio, assim, por cima. Você publicou ele pela Fugitivo Literário, é uma editora? Isso, a editora Fugitivo Literário, é uma editora, livraria e sebo. Ah, que maravilha! Qual é a previsão de Pedagogia dos Tolos já está no mercado? É mais para o final do ano? A previsão de lançamento é no dia 15 de outubro, dia do professor. Então esperamos que no 15 de outubro o livro já esteja circulando por aí, quem apoiou no financiamento coletivo já esteja recebendo, enfim. Formato físico e digital, né? Exatamente. Que maravilha! Agora, a sua editora botou aqui que você tem 7 ficções publicadas. Sim. Você tem algum livro seu aí que possa mostrar pra gente? Tenho aqui algumas ficções. Vou pegar aqui, peraí. Estão aqui do lado. Algumas edições antigas. Aqui estão. Olha, estão virados. E aí, essas histórias, você caminhou ali pelo quê? Pelo romance, pelo drama, pela ficção científica? O que você traz nesses livros? Eu comecei a escrever, Monique, eu escrevi uma fábula, né, bem no sentido de Eragon e Senhor dos Anéis, essas coisas assim, mas foi a primeira escrita que eu fiz, foi o primeiro livro que eu publiquei, na época, autopublicação lá pelo Clube de Autores, né, o Clube de Autores existe ainda hoje. Acho que é o primeiro passo para muitos que estão iniciando. E aí depois eu escrevi uma ficção científica, né, que está até aqui o livro, foi Outra Era. Eu escrevi uma ficção científica e depois eu comecei a me arriscar assim, por outras coisas. Comecei a ter outras referências literárias também, né? Porque geralmente a gente escreve aquilo que a gente lê um pouco. Então eu lia muita fábula, muita fantasia, depois eu comecei a ler um pouco de ficção científica. Sempre gostei de ficção científica. E aí eu comecei a me aventurar por uns romances mais densos, né? Luiz Carlos Zafón, Gabriel Garcia Marques. Eu adoro o Zafón também. Nossa. Infelizmente não teremos mais, né? Faleceu, Felicidade. Mas nos deixou um legado legal, assim, muitas obras boas que iniciaram bastante gente. E aí a partir dele eu escrevi alguns romances, né? Esse aqui foi O Ídolo Quebrado, foi lançado em 2014, eu acho, que é um romance, e depois eu escrevi algumas outras coisas, né? Esse outro aqui também é um romance. E acho que foi isso, eu fui andando assim por gêneros. Quem quiser ter acesso a esses seus romances, eles estão no mercado sendo comercializados? A maioria deles não está no mercado. Se eu não me engano, só esses dois aqui, eles estão disponíveis. O Senhor Morte e o Filósofo Suicida foram dois publicados pela Fugitivo Literário e acredito que são os únicos dois que estão disponíveis atualmente. Depois só os livros de educação. Os demais livros eram tiragens pequenas, né? E eu nunca republiquei eles, nunca tive interesse em republicar eles, então foram ficando. Muito bem. Agora,
Você falou que começou a publicar desde 2015. A gente está em 2023. Você já tem um longo caminho dentro da área da publicação. E, obviamente, como escritor, como leitor, como, enfim, escritor independente, deve ter acompanhado as mudanças editoriais nesse mercado que está sempre em ascensão. Ou seja, as médias, pequenas e grandes editoras tiveram que se adequar à tecnologia. Hoje a gente tem plataformas digitais que proporcionam escritores a fazerem publicação independente. Plataformas como o Wattpad, Novela, Dreaming, que os escritores estão nascendo com cada vez mais forte, né? Como é que você vem acompanhando todas essas mudanças ao longo da tua carreira? Eu conversava sobre essas questões esses tempos com dois amigos queridos, né? Fizemos até uma live sobre os meus 10 anos de escrita e a gente conversou um pouco sobre isso. Dois amigos queridos escritores. A coisa mudou muito em 10 anos, por exemplo, né? Eu diria que houve uma mudança de mercado, no paradigma do mercado, assim, embora não tão estrutural quanto a gente precisava no Brasil, porque as editoras clássicas ainda são muito conservadoras em relativo àquilo que eles publicam e aqueles autores que eles pegam, mas houve uma mudança de paradigma no sentido de publicação. Então, quando eu comecei, lá em 2012, né, já há 11 anos, o que a gente tinha? A gente tinha muito incipiente o Niar Fanfic, que estava começando aquela coisa toda, tinha os blogs também, numa forma incipiente, e tinha o clube de autores, que era a corrida para o abraço, era a melhor opção que você tinha ali. Por quê? Ali você conseguia fazer a sua capa, você conseguia ver o miolo do livro, você conseguia ver uma série de possibilidades assim, que nem sempre era possível em outros espaços, né? Claro que o clube de autores hoje tem problemas, né? Vendo depois maior maturidade, a gente vê que tem coisas ali que não são ideais. Mas ele é uma possibilidade de iniciar. Na época, a gente não tinha os e-books tão fortes ainda, então você não tinha o Kindle, né? A publicação autônoma do Kindle, que hoje muita gente faz, e muita gente tem um sucesso legal lá, né? Vende seus e-books, a pessoa acessa, tem o Kindle Unlimited aquele. Então a coisa deu um salto, né? Eu acho que no Brasil o Clube de Autores teve uma determinada importância nisso, porque ele foi o primeiro espaço. E a partir disso a gente teve os blogs aumentando, o surgimento do Wattpad com muita força, né? O surgimento do Kindle quando a Amazon veio para o Brasil, definitivamente, e as pessoas puderam se autopublicar, e o surgimento de muito mais editoras independentes que começaram a apostar nos autores. Além da Fugitivo, a gente teve o surgimento de outras editoras que são comandadas por pessoas mais progressistas e menos conservadoras no sentido literário, né? Como a Wish, por exemplo, que faz aí trabalhos maravilhosos, né? Agora a Moby Dick, e outras editoras que foram apostando nos seus autores também. Enquanto naquela época, 10 anos atrás, o que você tinha? Você mandava um manuscrito para Rocco e boa sorte se te respondesse, né? Eu mandava um manuscrito para a companhia de letras e boa sorte se eles te enviassem um e-mail dizendo que tinham recebido ou não. Infelizmente, nesse ramo, essas editoras elas continuam ainda conservadoras com autores. É por isso que a gente não tem tanto surgimento de novos autores. As pessoas continuam falando que não tem nada na literatura brasileira. Não surge um novo Paulo Coelho, uma nova Clarice Lispector, porque não querem apostar, né? Isso. Mas, felizmente, a gente tem outras editoras menores que querem apostar, tem outros espaços de publicação. Então, foi um salto enorme e um salto muito importante para que pessoas tivessem vozes, né? E eu digo vozes no sentido até de literatura engajada. Tem alguns livros muito legais que eu tive acesso no Kindle, de autores brasileiros que falavam sobre temáticas importantes, como temáticas raciais, temáticas LGBTQIA+, coisas que, fora desse espaço, a gente não teria acesso. E são livros importantes porque chegam em pessoas que têm que chegar e dão voz a pessoas que estão sem voz, né? Então essas plataformas elas mudaram muito e o salto foi fundamental. Teve um salto e o salto foi importante. Exatamente. Muito bom esse ponto de vista. Agora, voltando um pouquinho para a pedagogia dos tolos, ô Leonardo,
que se trata Pedagogia dos Tolos? O que você vem trazendo, abordando, falando nesse livro? O meu trabalho, ele é voltado para uma educação crítica, né? Uma pedagogia crítica. Tem até aqui o primeiro livro de educação que eu publiquei, foi o Sala de Aula, em que eu trazia algumas reflexões assim, sobre a prática pedagógica. E a ideia do Pedagogia dos Tolos, enquanto ensaio, é justamente isso. É desvelar essa pedagogia privatista e neoliberal que vem se colocando no Brasil. Um modelo de pedagogia, um modelo de educação que vem cada vez mais diminuindo o acesso de pessoas periféricas e pessoas pobres a uma educação de qualidade, que vem cada vez mais atacando as universidades públicas, que vem atacando ideias progressistas, que vem privatizando a educação a passos bem largos, eu até diria, né? E isso tudo se coloca numa esfera pública, numa esfera estatal, numa esfera que impacta a vida das pessoas, né? Que impacta imediatamente a vida das pessoas, como, por exemplo, as reformas que a gente vem assistindo, o novo ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, o ProUni, que apesar de ter ajudado muita gente, vem de investimento público que poderia ser destinado à universidade privada. Então a ideia do livro é falar sobre isso, é tratar sobre isso. Eu abordo em 4 capítulos, né, diferentes etapas de como essa pedagogia vem se colocando na vida das pessoas, de como ela é construída, de como ela afeta os professores e professoras, de como o conhecimento vem sendo construído por essa pedagogia também. A gente tem tido uma relação de conhecimento cada vez mais esvaziada, em que os conhecimentos que são validados são conhecimentos pseudocientíficos, conhecimentos negacionistas às vezes. Isso tudo tem um certo propósito para essa lógica que eu falei anteriormente, que é essa lógica de dominação e conformação do sujeito, dominação para as relações de produção na sociedade e conformação para essas relações. Então a Pedagogia dos Tolos é esse grande ensaio que busca trazer um olhar sobre a educação brasileira atualmente, de forma crítica, né? Pegando pontos e analisando eles, sempre com acho que o diferencial que eu tento trazer, sempre nos meus trabalhos, pela minha carreira literária, é que ele não é um livro para acadêmicos. Eu preciso deixar isso bem claro, assim. Não é um livro acadêmico, não é um livro de teoria chata, assim como a gente vê na universidade. Eu tento fazer o máximo possível com uma linguagem simples. Então, se surge um conceito que eu sei que as pessoas não vão reconhecer, eu tenho que explicar ele. Ele não é um livro destinado a pessoas que estão na universidade, a acadêmicos. Ele é um livro destinado ao público geral, que quer saber mais sobre a educação, que quer entender por que a educação pública está no patamar que ela está, com a qualidade que ela está. Muito bem, eu ia inclusive te perguntar isso, se o seu livro era voltado para acadêmicos e tal, e você acabou aí respondendo sem eu já deixo bem que bom. Claro, assim, né? Porque eu comecei a escrever educação e eu tenho uma trajetória acadêmica, então as pessoas automaticamente colocam, não, um livro acadêmico, de forma alguma. Até se for chamado de acadêmico, eu vou ficar bastante triste. A ideia é que as pessoas leiam, que elas tenham acesso a isso, né? Porque os livros acadêmicos eles têm linguagem difícil e as pessoas são conhecimentos importantes, mas as pessoas não conseguem acessar porque a linguagem não é feita de forma acessível. É verdade. Agora, você como pedagogo, como professor, dentro dessa área educacional, principalmente lidando com alunos adolescentes, jovens, enfim, leitores como um todo, quais são os recursos ali, Leonardo, pedagógicos, que são eficazes, na sua opinião, para aproximar a geração de hoje, que está vidrada em tecnologia, TikTok, Instagram, à literatura? Interesse. Na verdade, não tem outra palavra que eu possa utilizar. Recentemente eu dei uma palestra numa escola justamente sobre literatura, com um grupo de muita boniteza de jovens, assim, muito interessados em livros, né? Fiz aquela pergunta clássica, quem é que gosta de ler? Tem aqueles que levantaram a mão dizendo que não. Mas, felizmente, até que uma maioria disse que gostava de ler. E aí a gente debateu sobre isso. Qual é o problema? Eu já sabia, mais ou menos, como aluno de escola pública que fui, como aluno evadido, qual era a questão, mas eles trouxeram e me reafirmaram. O interesse. Como, no encontro de literatura, nos primeiros
contatos que os alunos vão ter literatura na escola pública, você vai empurrar Machado de Assis, por exemplo. Isso não é um problema com Machado de Assis. Né? Machado de Assis tem seu mérito. Mas uma pessoa que nunca leu nada, um adolescente que nunca leu nada, que não tem contato com literatura, como você quer que ele comece lendo aquilo ali? Não é possível. Não é possível porque você vai criar um distanciamento. Por mais que esses livros que a gente tem no currículo, eles sejam clássicos, a importância do clássico é que ele não perde o seu valor. Ele está sempre remetendo a algo que continua atual. Porém, a literatura tem que partir de um princípio de interesse. Né? Por que as pessoas começam lendo Crepúsculo, por exemplo? Crepúsculo iniciou muita gente na leitura. Por que as pessoas começam a ler Eragon, Harry Potter? Eu comecei uma leitura mais profunda com Eragon, por exemplo. Porque tem um interesse, porque você tem uma conectividade com esse livro, porque ele está te falando alguma coisa. Né? Ele está num momento de vida que ele está explicando para você alguma coisa, que ele está fazendo sentido na sua vida. A literatura e o conhecimento como um todo, então pode abarcar a literatura aí, ele precisa fazer sentido na nossa vida, senão a gente imediatamente refuta ele. Né? Eu uso um exemplo muito básico para as pessoas entenderem. Por que nós aprendemos a cozinhar? Para comer. Então, quer dizer, precisa fazer sentido. Toda forma de conhecimento precisa ter um sentido imediato. Então, para que a gente comece a fazer com que os jovens leiam, a gente tem que permitir que eles escolham a leitura que eles querem fazer. O meu primeiro contato com literatura na minha vida, por isso eu coloco na minha bio, né? Cresci em Meias Gibis Empoeirados. Eu cresci na biblioteca da minha avó, né? Do meu falecido avô, né? Na casa dela, e tinha livro de tudo que é tipo. Meu avô, ele era um leitor ávido, assim, de qualquer coisa. Ele lia desde manuais e livros didáticos até gibi. Então, meu primeiro contato foi com os gibis do Homem-Aranha. Né? E aí, a partir disso, você entrega para os alunos o que eles querem ler. Você leva na biblioteca. Se ele quiser pegar um Crepúsculo, beleza. Se quiser pegar um gibi do Homem-Aranha, tranquilo. E aí é o trabalho do professor pegar essas leituras e achar uma forma de trabalhar com elas. Encontrar o ponto em que haja um processo dialógico dentro desse conhecimento que gere, né, uma reciprocidade. Que o professor consiga chegar no aluno e o aluno consiga chegar na literatura. E aí, paulatinamente, aos poucos, você vai introduzindo outras literaturas mais complexas que vão ser necessárias à vida acadêmica, às provas, enfim. Mas é necessário partir de interesse. É preciso ter essa conexão. Senão, não funciona. Pois é. Você colocou aí um monte de pontos interessantes. E como educador, né, ninguém melhor para falar do que um educador que está à frente ali na área, trabalhando, vivenciando isso. Para você, como educador, Leonardo, quais são assim, os principais desafios hoje no Brasil enfrentados pela educação pública, por exemplo? São muitos. São muitos. Os principais. Assim, o principal deles é o investimento. Diferente do que a maioria das pessoas acredita, é investido muito pouco na educação pública. Tem gente que fala, gastam demais com a educação pública. Isso é um equívoco científico. Né? Basta que a gente olhe os dados de investimento. Para que nós tivéssemos uma educação pública de qualidade mínima, ou seja, com acesso à refeição, à merenda, né? Uma dignidade, o pagamento justo do salário dos professores, condições dignas de permanência na sala de aula. Condições dignas de permanência, eu não estou falando nem de ter cadeiras boas e projetor e coisa assim. Eu estou falando de não ter janelas quebradas, ter um ventilador, uma funcionando digna. Exatamente. Você ia precisar ter 3 a 5 vezes mais investimento em educação do que se tem hoje. Então a gente está falando que era necessário que houvesse uma injeção de 50 bilhões de reais a mais para que a educação pública funcionasse e atendesse a todos que elas têm que atender. Então o investimento é o principal. Depois é a valorização dos profissionais. Os profissionais no Brasil são altamente desvalorizados. Muitos estados da federação não pagam o piso. Então tem professores que fazem o impossível com o possível, trabalham recebendo pouco mais que o salário mínimo, às vezes, e as condições estruturais das escolas, que por falta de investimento estão abandonadas, em geral. Né? Estão abandonadas
Por exemplo, no Brasil a gente tem 43% das escolas que não tem saneamento básico. Esse é um dado muito alarmante. Significa que 43% das escolas não tem banheiro, não tem água potável para que possa lavar as mãos, né, para que os alunos possam beber, para que os alunos possam ter uma dignidade de permanência. Então essa é outra problemática. Né? Das problemáticas menores, a gente tem a transformação do currículo, que precisa cada vez mais atender a emergência das classes populares, atender às necessidades que as pessoas têm hoje. Por exemplo, essa semana a Unesco fez um alerta no Brasil sobre a questão do uso de tecnologias que não estão sendo utilizadas na sala de aula. Para uma sociedade emergente, é necessário que a gente faça uma alfabetização tecnológica com os alunos que estão na escola hoje, ou eles não vão saber utilizar tecnologias básicas que vão ser necessárias para o seu futuro, como aplicativos de banco, como o acesso à informação real, né? Não cair em fake news e notícias falsas. Tudo isso uma alfabetização tecnológica cobriria. Porém, as escolas não têm nem água potável, que dirá computadores e celulares para poder ensinar os alunos. Então, esses são, assim, diria que os principais desafios que a gente tem que encarar na educação pública hoje, né? Além de, como eu falo no livro, essa disputa de grandes tubarões da educação que só pensam no seu lucro e acabam invadindo o espaço das políticas públicas educacionais e impondo suas vontades e piorando a escola pública. Muito bem. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês, gente, de Pedagogia dos Tolos, para vocês aí se inserirem um pouco mais no que vem em outubro para vocês. Como impor às pessoas a ordem subjetiva que diz que todos podem ser o que quiserem, desde que se esforcem, trabalhem duro, façam a roda girar, comprem o que querem, mas que no fim do dia o filho do carroceiro será também carroceiro? Como dominar as bases do pensamento social a ponto de vender um mundo que não existe? Como dominar o ponto de eximir das gentes todos os seus direitos de vida, tornando-os serviços do sistema, servos do sistema. Desculpa, é que eu não enxergo direito de longe, gente. Como fazê-las acreditarem que a escola privada é melhor do que a pública? Como deslegitimar a ciência? Como fazer as gentes tornarem-se indivíduos que não acreditam na coletividade? Como fazê-las acreditarem que estão predestinadas ao seu trabalho? Como fazê-las acreditarem que uns devem ter mais direito à vida e outros menos? Como impor essa visão de mundo? Como impor essa política? Essa é a colonização que a Pedagogia dos Tolos, que é o livro, realiza através de seus processos sutis e subjetivos de dominação e conformação para a reprodução. Essa sinopse tem muita pergunta boa, né? Tudo eu respondo no livro, ou tento. Que maravilha. Esse teu livro vai vir aí um segundo volume? Você tem planos para um segundo? Ou ele acabou? É início, meio e fim? Não, é início, meio e fim. Ele é um ensaio completo que deixa algumas perguntas, assim, responde alguns questionamentos sobre como que a gente pode mais ou menos quebrar essa roda. Mas ele a princípio, é um volume único. Eu já estou tendo ideias para outros trabalhos, mas nada em sequencial, assim. Pois é, eu já ia tocar nesse assunto. Você com vários livros publicados, o Pedagogia dos Tolos chegando no mercado em outubro, você já está produzindo alguma coisa para 2024 ou ainda está muito cedo para isso? Ainda está muito cedo. Eu estou no momento... Terminei uma dissertação de mestrado, né? Tenho que defendê-la. E estou lançando o livro e ainda estou trabalhando em outras ideias. Como eu não escrevo ficção já faz um tempo, não é algo que eu quero me dedicar no momento, eu tenho algumas outras ideias cozinhando, mas não sei quando é que eu vou começar ela. Primeiramente, o meu foco é a Pedagogia dos Tolos, tanto o lançamento dele como depois levar ele para as escolas, para os espaços de professores, para palestras, enfim.
Pois é, você tem algum livro teu disponível voltado para a educação nas escolas hoje, ou isso ainda não foi possível? Eu tenho Sala de Aula, né, que rodou bastante, ele está em algumas escolas por aí, esteve na mão de vários professores. Ele é um livro que tem tido uma rotatividade boa, continua tendo uma rotatividade boa e um acesso bom, assim, por várias pessoas, né? Ele foi meu primeiro livro de educação e nele eu trago algumas reflexões bem pontuais sobre a prática pedagógica. Então, muitos professores que estão iniciando o trabalho acabam gostando dele, procurando o livro, porque acho que ele tira um pouco da ansiedade de entrar na sala de aula pela primeira vez. Que maravilha! Agora, ô Leonardo, qual é a principal mensagem? O que você quer que chegue até os leitores que vão ter acesso, que vão ler, que se interessam e que futuramente aí possam ter o seu livro, Pedagogia dos Tolos? Eu diria que a principal mensagem ela já está contida no livro, que é esse processo de reflexão sobre a realidade. Refletir sobre o que a gente está construindo. Quem é que está construindo a gente? Quem é que domina o mundo? Quem é que constrói as ideias educacionais? A quem nós estamos servindo e como? Principalmente, acho que a reflexão mais importante é como nós refazemos o mundo, como nós repensamos o mundo para construir um mundo que seja menos sexista, menos racista, menos desigual, e que liberte cada vez mais as pessoas, para que elas sejam aquilo que elas querem ser. Pois é, esses temas abordados num livro, eu acredito que para um escritor, um pedagogo, um educador, exista toda uma técnica e sensibilidade para trazer, para levantar essas questões. Primeiro porque você não sabe quem vai ler o teu livro. A pessoa X ou Y, que pode sim concordar ou não com o que você vem trazendo especificamente nesse livro. Como é que foi esse teu processo da escrita ao trazer questões que são imensamente relevantes na sociedade atual? O processo da escrita, eu falo nos agradecimentos do livro, ele foi um processo quase que coletivo, né? Nenhum livro nasce sozinho, assim, precisa de várias pessoas. As ideias, né, quando eu comecei a escrever, evidentemente, quando eu terminei, eu passei para alguns colegas, né, pessoas muito queridas na minha vida que tiveram acesso ao livro anteriormente. A minha esposa foi a primeira leitora, então a gente teve vários debates de ideias que estão colocados ali, e depois colegas professores que foram pontuando coisas importantes. Vai por aqui, pensa nessa ideia, reflete sobre isso que está aqui, né? Vai fazendo uma amálgama assim, de pessoas que foram colaborando para que o livro ficasse mais claro, mais compreensível, mais correto conceitualmente também, e para que essas discussões elas atingissem as pessoas que elas têm que atingir. Mas eu acho que a grande contribuição, às vezes, vem da discordância, né? Então eu também fico empolgado para quando pegar pessoas que nem sempre vão concordar, certamente, justamente porque eu tenho um processo dialógico com isso para inquirir a pessoa dessa discordância dela e aceitar as críticas que venham junto, né? Toda a produção teórica, toda a produção reflexiva e produção de conhecimento, se ela não abarcar as críticas, se ela não refletir sobre, ela não avança, ela não se reconstrói. Desde que a crítica ela seja bem pontuada e não um ataque vazio. Exatamente. Falou um negócio muito bom aí. Agora, com o livro chegando em outubro, data do 15 de outubro, do Dia do Professor, né? Me mande o link, me mande o banner para que eu possa colocar nas minhas redes sociais, sinalizar para o pessoal que está sendo lançado, para que o pessoal também se lembre de assistir essa nossa entrevista e ver a importância desse livro, o que ele aborda, que eu acho fenomenal. Eu já quero aí deixar o meu exemplar reservado, porque eu adoro esses temas, adoro essa pegada. Acho que ninguém melhor do que um pedagogo, um educador e um escritor no mesmo combo para gente, para falar para a gente
sobre coisas que a gente precisa se conscientizar de uma forma prática, fácil e que entretém, né? Que nos ensinam aí de forma objetiva. E que parem, gente, de formar opiniões, um grupinho de WhatsApp. Procurem pessoas que saibam do que estão falando. Pedagogos, escritores, educadores, pessoas que guiam esse país da melhor maneira possível, através da educação e não da agressão. Ok? Muito bem. Querido, quero mais uma vez te parabenizar por todo o seu trabalho, seus livros, essa sua missão dentro da educação importantíssima, que você cada vez mais cresça, venha mais livros por aí, porque só está começando, você está com 26 anos, tem muita coisa para escrever, então que você volte sempre que você quiser. Estarei acompanhando o seu canal no YouTube, vou lá, já vou me inscrever aqui. Muito obrigado. Deixa nos comentários, Leonardo, quando a live acabar, o nome do teu canal, que aí o pessoal já pode ir lá, ou o link também, já acessa, já se inscreve também, tá? Tá certo. Tá certo. Muitíssimo obrigada, querido. Eu Sucesso agradeço pelo espaço, pela possibilidade de divulgação. Obrigado, Monique. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem entrevista até 11h30 da noite. Leonardo, um beijo, querido. Obrigada.